Investigação, 2 pontos. Se é possível fazer um trabalho de inteligência para, de alguma forma, detectar isso de antemão e barrar antes que uma ação como essa aconteça. E, no momento seguinte, se ela acontecer, como foi o caso de Araçatuba, como se dá a investigação a partir daí? Porque se esses criminosos não forem investigados, não adianta nada você ter uma legislação penal mais dura. E a gente sabe que a investigação e elucidação de crimes no Brasil tem um índice muito baixo também. Muito. Então, imagino que seja preciso avançar também nesse sentido. A investigação faz parte. Não adianta nada uma excelente investigação, não adianta nada uma excelente atuação da polícia que vai realizar a prisão, quando chega um criminoso como André do Rap é posto em liberdade pela nossa Suprema Corte. Isso é um tapa na cara dos policiais e da sociedade. Porque o trabalho para se prender um criminoso de alta periculosidade como esse, para que ele seja liberado numa canetada, olha pessoal, eu sinceramente, é revoltante, para não falar outra coisa, Lacombe. Uma manifestação convocada como um ato pró-liberdade, pró-democracia, pelo cumprimento da Constituição, que muita gente está tentando transformar em algo pró-golpe militar, como se fosse uma ideia de tomar o Congresso, invadir o STF, e os policiais militares, civis, acabaram envolvidos nisso, né? E há um movimento contrário à participação de policiais, mesmo que em folga, os militares, mesmo que a paisana. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Olha, Lacombe, o policial ele não pode ser tratado como um cidadão de segunda categoria. O que estão querendo fazer é excluir o policial do seu direito fundamental, previsto no artigo 5º da Constituição, falei sobre ele agora, ou seja, uma cláusula pétrea, incorporada pelo legislador constituinte, o constituinte originário. Se eu quiser apresentar uma PEC para alterar, eu não posso, só através de uma nova Constituição que isso pode ser tirado. Que é a liberdade de expressão, prevista no artigo 5º, inciso 9º, e o direito de reunião, desde que pacífica e desarmada, ok? Aí querem tratar o policial dizendo assim, não, mas o militar não pode. Eu desafio que me falem aonde isso está escrito. Porque o constituinte originário, quando ele quis prever alguma restrição aos militares, ele fez isso expressamente na Constituição. E eu aponto para vocês aonde ele colocou isso. Que o militar não pode fazer greve, e eu concordo. O militar não pode participar de movimentos sindicais, eu concordo. Ter filiação político-partidária. Tanto é que o militar, quando sai candidato ao pleito eleitoral, ele só se filia no ato da convenção 3 meses antes. E não pode também impetrar habeas corpus contra a punição disciplinar. Até habeas corpus, que é uma coisa que qualquer cidadão pode de próprio punho impetrar, é um direito fundamental, o militar não pode. Então, quando o Constituinte originário quis restringir o direito do militar, ele colocou expressamente. E no artigo 5º, inciso 9º, liberdade de expressão, e 16, liberdade é direito de reunião, de manifestação cívica, pacífica. Ele não fez essa restrição. Então, o policial militar, alguns estão querendo classificar o policial militar como cidadão de segunda categoria. Não, o nativo ele não pode. Não só pode... Meus irmãos policiais militares do Brasil, os senhores não só podem como devem. Artigo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que muita gente gosta de usar esse termo. Artigo 1º, inciso 2º, soberania, segundo, direito à cidadania. Então o policial militar vota no DERIT e não pode cobrar depois do seu deputado? Não pode, algo que tenha causado insatisfação? Isso beira o absurdo. E o pior, a incoerência de alguns, né, querendo defender isso. Não, o policial não pode. Então o policial, para votar no deputado, ele serve. Para votar no presidente, ele serve. No governador, serve. Depois, para cobrar e se manifestar, ele não pode. Isso é um absurdo. Deputado, tem muitas pessoas, procuradores, até juristas, que entendem de forma contrária. E aí eles tecem o mesmo raciocínio, partindo, né, desse pressuposto que a Constituição proíbe a filiação a partido político, a participação de greves, e deriva daí um entendimento também que os policiais não podem participar em manifestações de cunho político partidário. Isso também está no regulamento disciplinar, por exemplo, da Polícia de São Paulo, tem um trecho ali que fala que eles não podem participar de manifestações político-partidárias. A gente teve o caso do coronel Alexandre Lacerda, que foi punido com afastamento, está sendo investigado, inclusive com a assinatura ali do comandante da PM, do seu comandante. Isso poderia ser encarado até como uma quebra de hierarquia, uma insubordinação. Eu não vejo os policiais como cidadãos de segunda classe, pelo contrário, são cidadãos especiais, né? O Estado lhes outorga o direito de portar armas, eles são o braço armado do Estado, o braço armado da sociedade. Então, eles têm mais responsabilidades nesse sentido e mais deveres. Então, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, isso não pode levar, imagine só, os comandantes dos policiais militares aqui em São Paulo, em qualquer estado, são os governadores. De repente, eles participam de manifestações que têm um cunho crítico àqueles governadores, ou então que apoiam determinado político, nesse caso do 7 de setembro, presidente da República. Isso leva a uma politização das polícias e isso impõe um risco grave ao Estado Democrático de Direito e até na função dos policiais, que não é essa, né? Uma função muito específica, que é de portar armas, de defender a sociedade. Discordo completamente, mas eu vou pontuar tecnicamente por quê, com a visão desses procuradores que você mencionou. Em primeiro lugar, existe uma hierarquia das leis. O que está previsto na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º como direito fundamental, já mencionei, que não pode ser alterado nem por proposta de emenda à Constituição, não pode ser comparado ao que está no regulamento disciplinar da polícia. Então o regulamento é inconstitucional, ele não deveria existir, é isso? Não deveria ser mudado? Não só deveria como deve, para manter a hierarquia e disciplina. Mas o que o regulamento fala é de manifestação político-partidária.
Exato. É um coronel da Polícia Militar, Coronel Alexandre, que você mencionou, ele não subiu no palanque fardado. Detalhe, faço uma distinção. Representando a instituição, apoiando determinado grupo político. Não fez isso. Vou concluir. A manifestação do 7 de setembro, a qual estarei lá na Paulista, ela não é uma manifestação político-partidária, é uma manifestação cívica. Não, é uma manifestação política, deputado. A gente não Não. pode fazer essa confusão. Não, ela claro vem, que não, lógico, Mas- ela vem sendo convocada pelo presidente da República, uma manifestação em apoio a ele. Não é. Uma manifestação Não é. política. É uma manifestação do dia 7 de setembro, não sei se você sabe, que comemora a independência do Brasil. É isso. É uma manifestação cívica. E a vedação aos policiais é que eles estejam desarmados. Aí eu oriento eles que façam isso, porque a Constituição prevê esse direito fundamental de direito de reunião pacífica, que é coisa que o militar faz. Quem causa depredação ao patrimônio público, privado, quem ateia fogo na estátua do Borba Gato são os comunistas, não são os policiais. Pelo contrário, olha só como o policial é um cidadão de primeira categoria. Até a manifestação que o policial eventualmente não concorde, não compactua com aqueles ideais, ele, por uma questão ética, uma obrigação como cumpridor da lei, ele trabalha, como eu trabalhei várias vezes na Avenida Paulista, garantindo esse direito constitucional daqueles que discordam do seu pensamento. Agora, achar que o policial não pode se manifestar no horário de folga, porque no regulamento disciplinar está falando que não pode participar de manifestação político-partidária. E um outro detalhe, sobre o Coronel Alexandre, ele está respondendo um inquérito policial militar. Ele não foi punido absolutamente de nada. A única punição que ele sofreu foi ter se afastado do comando. A ficha dele não é só limpa, como ele é um exemplo dentro da Polícia Militar. Um oficial que trabalhou na rota, na corregedoria, um pai de família, que tem sim o seu direito de manifestar a sua revolta ou insatisfação com um determinado político, inclusive comigo, se eventualmente ele tiver confiado o voto a mim. O que aconteceu com ele foi que tiraram um print da sua rede social privada, não foi pública, no horário de folga, até a foto dele, ele tá paisana na rede social. E algum inimigo dele ventilou isso e estão querendo usá-lo como exemplo. Bom, se a gente faz isso com o coronel, imagina com o soldado. Estão querendo calar o nosso policial. Essa que é a realidade. Então não fere a hierarquia e disciplina. Contra o relógio. Uma informação que a gente tem, não sei se o senhor tem essa informação, poderia confirmar para a gente, é que alguns policiais estariam sendo realocados em escalas, em jornada de trabalho para não comparecer ao 7 de setembro. Procede? Recebi de maneira informal, Silvio. E se isso acontecer formalmente, se algum comandante, algum coronel assinar uma ordem de serviço escalando o policial que estaria na folga no 7 de setembro para estar no quartel, isso vai ser um ato de covardia. Que ao que parece, é o que está sendo ventilado nos bastidores. Os policiais que estão de serviço, ok, vão trabalhar garantindo a segurança da manifestação. Os que estariam de folga, tragam para os quartéis, aplique-se a ele uma escala extra de serviço para que ele não possa se manifestar no seu horário de folga, porque, óbvio, a totalidade dos manifestantes que estará lá comemorando esse ato cívico, Amanda, comemorado pelo 7 de setembro, eles apoiam o presidente Bolsonaro. E são 100% contra o atual governador. Olha como é político. Que é um péssimo governador. Não é. Aí o que eles querem fazer? Vão restringir a participação dos policiais que estão na folga. Estranho seria um policial militar apoiar no terrorismo do MST, do Guilherme Boulos, que invade propriedade privada, depreda e por aí vai. Deputado, mas só para ficar bem claro, de quem tem que partir essa ordem? Da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do secretário ou do comandante da Polícia Militar? Qualquer comandante direto. Então, se um capitão eventualmente receber uma ordem informal e der essa ordem para o policial vai cumprir, o militar cumpre ordem. Então, deixo o meu recado aqui aos senhores coronéis, comandantes da Polícia Militar. Por favor, não sejam subservientes à vontade do governador. O policial que trabalhou um dia antes, ele tem o direito garantido da sua folga. E na folga dele, ainda no Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal permite que ele se manifeste, que ele se reúna pacificamente numa manifestação cívica. Constantino, temos 1 minuto só. 1 minuto, uma pergunta que está levando muita gente à apreensão, né? Tem aí Dirceu, uma turma querendo confusão, conclamando para ir lá no mesmo dia. O senhor acredita, deputado, que vai ter policiais à paisana, que a segurança do evento em si, patriótico, cívico, está garantida? Sem dúvida, vai estar garantido. E a Polícia Militar vai empregar um grande efetivo para também garantir esse direito daqueles que querem se manifestar. Eu sugiro que eles escolham uma outra data, para que também eles passem vergonha lá, como um movimento passou recentemente com meia dúzia de gato pingado na Paulista. Acabou.